Olá, gente boa. Bem, eu estou aqui no Bom Dia, embora você não sei se vai me assistir em outra ocasião. Mas queria hoje aqui, junto com os meus amigos que estão comigo aqui no Zoom, compartilhar uma mensagem breve, com a graça de Deus, para a gente pensar. Em 1 Coríntios, no capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 17. 1 Coríntios, capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 17. E tem umas coisas interessantes para a gente refletir aqui. Ali, Paulo, o apóstolo, ele diz o seguinte: ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. Circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto no Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Amigos, eu queria aqui criar uma reflexão, porque essa palavra de Paulo aqui em Coríntios fala de um tempo e de uma época onde a escravidão ainda era absolutamente comum e participava da organização social e econômica ativa daquela época. Então, só que mesmo assim, por se tratar de escravidão, era algo absolutamente, obviamente, desconfortável, né? Era algo muito complicado, promotor de muitos conflitos e de muitos problemas, sendo que, olha a mensagem de Paulo conforme o Evangelho. A mensagem de Paulo conforme o Evangelho é de que em Cristo nós encontramos a nossa liberdade, é de que em Cristo nós somos livres, é de que pela fé nós podemos remover montanhas, é de que com Cristo nós podemos andar por sobre as águas. Então, uma mensagem dessa natureza, ela acaba criando uma intensificação em toda vez em que a gente se entende preso, em que a gente se entende escravo. Sim, quanto mais você se deparar com uma mensagem cuja natureza dela carregue o potencial de produzir liberdade, de produzir expansão, de produzir crescimento,
mais qualquer tipo de confinamento vai ficando extremamente perturbador. Hoje em dia, nós já não temos mais a configuração do modo como se fazia a estrutura da sociedade na época de Paulo. Pelo menos em boa parte do mundo, escravidão, propriamente dita, já foi abolida por completo. Só que hoje, se nós formos falar de escravidão, pelo incrível que pareça, nós vamos falar de uma escravidão muito mais insidiosa e prejudicial. Porque é uma escravidão que partilha da voluntariedade dos envolvidos. Objetivamente, ela não é obrigada, constrangida, ela não é, vamos dizer, de alguma forma arbitrária, compelida a estar dentro de uma situação. E se assim o for, ela tem parâmetros legais para se defender e para conseguir se desvencilhar da situação. Pelo menos estamos dizendo em tese. Porém, hoje em dia, outros elementos, eles compõem as paredes das celas que tipificam a prisão aonde a gente habita, ou que representam a escravidão do qual nós nos vemos presos. Que paredes são essas? Que grades são essas? Ora, são situações financeiras. Um panorama financeiro pode te colocar aprisionado a um determinado contexto, pelo menos momentaneamente, ainda que te impedindo uma reviravolta, uma reviravolta mais contundente e imediata. Mas o panorama financeiro, ele pode cumprir uma função de barreira para essa mudança imediata. Outro panorama é o panorama situacional de vida, como, por exemplo, um local para onde você morar, para onde você possa ir, uma atividade de emprego, uma atividade laborativa, meios mínimos de subsistência. Todos esses fatores, hoje em dia, eles podem se configurar como paredes, como celas, como algemas daquilo que, em tempos modernos, representam a escravidão moderna. A escravidão moderna. Portanto, o que eu acho interessante aqui é que Paulo, ele traz aqui uma perspectiva de leitura que convida a gente a uma compreensão acerca desses termos. Ele vivia numa sociedade que, como eu disse no início, escravidão era algo legitimado e estabelecido de uma maneira legal, muito mais aberta e objetiva. E a palavra dele era a seguinte: ande cada um segundo o Senhor tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. De modo que eu vou agora fazer a mesma leitura desse texto aqui, porém criando uma paráfrase, ok? Eu vou parafrasear essas palavras de Paulo aqui, para que de alguma forma a gente possa transportar aquilo que dizia respeito ao contexto em que Paulo vivia para o nosso contexto de hoje aqui. Então eu leria esse mesmo trecho. Para quem chegou agora aqui no Instagram e desejar acompanhar, nós estamos lendo 1 Coríntios 7, do versículo 17 ao 24. E eu vou reler dessa seguinte forma aqui.
ande cada um dentro da mesma situação em que a vida te colocou, até o momento em que a sua consciência despertou para a presença de um potencial em você que pode te levar além da onde você está. Ok? Estou aqui parafraseando o versículo 17 de 1 Coríntios, capítulo 7. Ande cada um sem maiores preocupações de ter que de imediato mudar a situação onde você se vê inserido, mesmo depois de ter sido visitado pelo desabrochar de uma consciência que abriu os seus olhos para a percepção e para o entendimento de que você pode estar muito além do lugar, do patamar e da situação aonde no momento você se encontra. Se essa consciência ela foi despertada estando você circunciso, ou seja, estando você dentro de uma religião, pertencendo você ao arrolamento de uma membresia, não desfaça isso no momento. Não fique se cobrando pular fora desse vinculamento de imediato, como se esse pulo de imediato já fosse representar a satisfação da pressão de uma exigência que por vezes é muito mais formada pelo nosso juiz interno do que por Papai do Céu propriamente dito. Portanto, permaneça por enquanto aí. Foi alguém chamado estando incircunciso, ou seja, estando não vinculado a nenhuma religião, a nenhum código doutrinal, não estando arrolado a nenhum grupo estabelecido com uma bandeira conhecida de natureza denominacional religiosa, permaneça aí. Não precisa correr. Não é porque a sua consciência despertou pela necessidade de um maior aprofundamento de espiritualidade que então você precisa pular de cabeça dentro de um contexto institucional ou de um grupo religioso para então você conferir a você a sensação de que você deu um passo na direção de fomentar essa espiritualidade em você. Calma. Se esse despertamento aconteceu com você, estando você incircunciso, permaneça aí, desse jeito, dessa forma. Vamos observar o desdobramento dessa semente, no modo como ela desabrochou dentro de você, porque, versículo 19, a circuncisão, ou seja, o vinculamento objetivo a um código religioso, a uma bandeira denominacional em si não é nada. E a incircuncisão, ou seja, o estar afastado, não estar vinculado a nenhum grupo, a nenhum código específico denominacional, também nada é. Porque o que vale, versículo 19, é você estar sensível e obediente aos princípios de vida. Que nas palavras de Paulo é colocado, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Sim, do que vale você estar dentro de um contexto institucional religioso e você não ama? Pelo contrário, persegue, critica, julga, condena. Ora, do que adianta você estar fora de um contexto religioso, institucional, e você não tem nenhum tempo para a sua espiritualidade? Você vive imerso
nas preocupações e nas obsessões daquilo que a cultura preconiza como importante ou como sucesso. Portanto, tanto a circuncisão, falado aqui de maneira metafórica, quanto a incircuncisão, tanto o pertencer a um ambiente institucional religioso como não pertencer, isso em si nada é se você não estiver conectado e harmonizado com os princípios de vida. Então, prosseguindo, versículo 19, indo agora ao versículo 20. Cada um permaneça no patamar, na vocação, na situação em que foi chamado. De princípio, vamos pensar dessa forma. Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso. Mas se aí agora veja bem, aí aqui que entra o ponto. Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso. Desabrochou na sua mente a consciência de que você se vê preso? Desabrochou na sua percepção e os seus olhos desescamaram e você então passou a ver que você está sendo tolhido, de que você está sendo cerceado, de que você está sendo arbitrariamente podado pelo capricho de alguém, pelo egoísmo de alguém, pela ganância obsessiva de alguém.